Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Amém. Então aí nós vimos agora a história de Abraão, né? Ou de Abrão, porque Deus não havia ainda mudado seu nome. Então nós vimos a história de Abrão. De Adão até o dilúvio, como nós já estudamos sobre o dilúvio, passaram-se 1656 anos. De Adão até o nascimento de Abrão, 1948 anos, ou seja, 292 anos após o dilúvio é que nasce Abrão, né? Então, nós vamos ver agora, estudar sobre este grande homem chamado Abrão, onde no hebraico é chamado, né, de Ler Lehar, que significa vai-te por si só, sem medo, né? E Abrão, que é Avram em hebraico, e significa, Abrão significa muitos. E nós também aprendemos já nesse capítulo também o primeiro nome de Deus visto na Bíblia, que é o Deus de Abraão. Então, esse é um dos nomes de Deus falado na Bíblia. Existem vários nomes que nós vamos aprender ao decorrer das aulas, né? Mas fica aí já para você anotar o primeiro nome de Deus, Deus de Abraão. E Abrão, o nome de Abrão, significa muitos. E Deus chama então, né, Abrão, que é Avraham, né, ou Abraão. Deus chama ele, pede para que ele vá para uma terra. Mas Deus não mostra a terra para Abraão, né? O interessante é que Deus aparece a ele, fala com ele, mas não diz aonde que é essa terra. Só diz para ele, pega tuas coisas, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, que eu te mostrarei, né? Então nós vemos aí porque ele é considerado já desde o princípio o pai da fé. Né? Abrão é considerado o pai da fé porque já desde o início, o primeiro contato que ele teve com Deus foi um ato de fé. Ele ouve uma voz e ele segue essa voz piamente, ele não mede esforços para seguir esta voz, e ele sai do meio da sua parentela, ele sai do meio dos seus para seguir essa voz para uma terra que ele não conhece. Isso é realmente algo muito maravilhoso, uma questão de fé, né? Ali ele estava no meio onde todos os deuses se apresentavam com formas, nomes. Deus agora aparece sem forma e sem nome, e ele fica conhecido como Deus de Abraão, porque Abraão não consegue ver a Deus, somente ouvir, né? E ele estava acostumado com deuses feitos por mãos de homens, onde se podia pegar, onde se podia ver, e agora ele conhece esse Deus tremendo, esse Deus que fala com ele, quanto que esses outros deuses que ele não conhecia não tinham poder de falar, mas agora ele ouve essa voz vindo do céu que fala com ele, e ele acredita piamente que esse Deus é um Deus verdadeiro, né? Abrão, então, ele nasceu em Ur, ele foi para Harã, mais ou menos 950 quilômetros, mais ou menos, né? Porque o seu irmão Harã tinha falecido, e eles foram lá, sepultaram. Lá, então, eles começaram a fabricar ídolos, né? A família toda de Abrão eram idólatras, e eles fabricavam esses ídolos. E quando eles estavam lá, então, é onde que acontece esse chamado de Abrão, onde Deus chama Abrão para esta grande obra, né? E daí, para que isso fosse possível, então Deus manda que Abrão saia daquele lugar, saia do meio da sua parentela. Por quê? Porque era uma parentela idólatra, era um lugar onde a idolatria estava muito forte, né? Existe também, no meio judaico, um livro chamado Midrash, né? Se você quiser anotar aí, um livro chamado Midrash,
O que é esta midrash? Essa midrash nós vamos usar ao longo do nosso estudo, e essa midrash é uma literatura judaica que auxilia no entendimento da Bíblia, mas sendo somente histórica, não é nada algo que pode ser considerado verdadeiro. É uma maneira que os judeus eles acharam para entender melhor a Bíblia. Então eles, quando fazem o estudo da Bíblia, eles estudam a Bíblia, ao lado eles têm a Midrash, que é um livro à parte, né, explicando algumas coisas para que se possa entender mais ainda, né? Então na Midrash conta que para Terá, né, após o chamado de Deus, né, seria essa história dos ídolos. E na Midrash fala algo muito interessante, que fala mais detalhadamente sobre como Terá, o pai de Abrão, ele era tão idólatra, e acredita-se na Midrash, né, que ele já teria sido chamado por Deus, mas ele não teria dado ouvidos a Deus, e então o chamado passa para seu filho Abrão. Mas claro que isso não é nada algo que se possa ser pregado, que se possa ser dito verdadeiro, porque a Bíblia não fala disso. Isso é apenas um acompanhamento que eles têm ali, um estudo entre eles, entre os judeus, os rabinos que fizeram esses estudos, e aqui fica só uma curiosidade. Então você já fica consciente que quando nós falarmos de Midrash, é um livro dos judeus, que os judeus entendem isso, eles aprendem sobre isso, mas não é algo que possa se dizer que está sendo verdadeiro, porque a Bíblia não nos relata. Amém? Então, o pai de Abrão ele falece, e depois ele sai dali e vai para Siquém, mais ou menos 650 quilômetros dali. Para que você entenda esse trajeto, esta caminhada de Abrão, eu vou convidar você para nós estarmos então desenhando um mapa bem fácil. Aí você vai pegar o seu caderno aí, né? Você já deve estar com o seu caderno, e nós vamos estar desenhando esse mapa, porque vai ficar bem mais fácil para a gente poder entender esse trajeto de Abrão. Divide em duas partes iguais na vertical. Então, mais ou menos o centro, achei aqui, mais ou menos o centro, e faça um tracejado bem fraquinho, para que você tenha uma noção desta divisão. Agora, divida na horizontal em duas partes. Divida em duas partes, também faça um tracejado rapidamente. Divida novamente a parte superior em duas partes iguais. Faça mais um tracejado. E a parte inferior, mais uma divisão. Desta forma, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Bem, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar no nosso mapa o Mar Grande. Está lembrado do Mar Grande? Comece mais ou menos aqui no centro deste quadrado, desça um risco até esse ponto. Aí você vai mais ou menos até o centro desse aqui, desce e termina aqui. Este nós vamos chamar de Mar Grande, e é o Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo, Mar Grande. Agora nós vamos começar com o nosso Rio Jordão, bem aqui em cima. Vamos fazer um lago, Lago de Meron, tá lembrado? Está lá no mapa anterior. Quem já pediu o DVD pode consultar o mapa anterior. Depois nós vamos descer. Aqui nós temos o Mar da Galileia, tá lembrado do Mar da Galileia? E descendo, nós temos, continua aqui o Rio Jordão, nós temos aqui embaixo o Mar Morto, tá lembrado do Mar Morto? Ou Mar de Sal, que é mais ou menos 3 vezes o tamanho do Mar da Galileia. Recapitulando o nosso mapa. Temos aqui o Mar Mediterrâneo, chamado Mar Grande. Temos o Lago de Meron, Mar da Galileia, Mar Morto, ou Mar de Sal. Isso aqui já está no nosso DVD anterior. Ficava mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Este quadrado, mais ou menos aqui nesse canto aqui. A cidade de Siquém. Anote aí no seu caderno. Siquém foi a primeira cidade que Abraão parou. Ali ele ofereceu um altar, um sacrifício ao Senhor. Então veja por que Abraão é chamado do primeiro missionário. Uma região de idólatras, e Abraão ali já mostrando que servia o Deus vivo. Depois ele prosseguiu, então ele veio lá de Arã.
mais ou menos 650 quilômetros, tá lembrado? Aí ele desceu mais um pouquinho, parou em uma outra cidade. Cidade, faça um pontinho aí no seu caderno, de Betel. Anote aí no seu caderno, Betel. Então essa é outra cidade que Abraão parou, Betel. Mas ele prosseguiu, ele continuou a sua jornada. Aí ele foi mais um pouquinho até uma outra região. E nós, mais ou menos aqui, olha, bem nessa divisão, que nós chamamos, a Bíblia chama de Hebrom. Anote aí no seu caderno. Bem, nós já temos 3 cidades: Siquém, Betel e Hebrom. Mas não foi só isso não. Abraão, vivendo nesta região, ele tinha os seus pastores, tinha rebanho, camelos. Houve uma fome nesta região e levou Abraão descer. Descer para onde? Descer para o Egito. Olha o Egito, tá lembrado do delta do Nilo? Fica bem aqui pertinho. E aí nós vimos, né, o mapa e nós vamos dar continuidade, mas agora vamos estar lendo mais um pouco, fazendo a leitura bíblica, para que nós possamos entender o porquê nós precisamos desenhar esse mapa, né? Fique conosco e continue, porque tem algo muito interessante a respeito desse mapa que eu pedi para vocês estarem desenhando e vocês vão precisar dele para poder entender bem, né, a aula